Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Eu vou pedir a você para ficar comigo até o final. Bom, é o seguinte, nós estamos em um momento de promover a unidade, a união. Estamos presenciando algo único na história, ou na verdade a exposição do que sempre existiu no Brasil, mas não tínhamos um momento propício, ou não tínhamos a libertação do jogo da grande mídia, a ponto da informação circular para as pessoas, quebrando a narrativa da grande mídia, alinhada a toda ideologia política, né? Então, nesse momento, nós estamos presenciando algo único, em muitos aspectos. Do ponto de vista jurídico, com grandes atrocidades jurídicas, com muito ativismo judicial, o mundo experimentando ilegalidades, vestidos de legalidade, ou travestidos de legalidade, em nome de atender uma necessidade de conter a crise sanitária. Por exemplo, enquanto eu gravo aqui para você, eu acabei de postar lá no canal do Telegram, o grupo está aqui embaixo, dos Estados Unidos, uma mãe que foi impedida de ver o filho porque ela não tinha recebido exatamente um juiz dos Estados Unidos. Uma cidade dos Estados Unidos proibiu a mãe de ver o filho. Então nós estamos diante de um momento assim que você fala, meu Deus, como isso é possível? No Brasil não é diferente dessa realidade, né? Estamos lutando com forças muito poderosas, do ponto de vista político, do ponto de vista também financeiro, né? Ideológico, globalista, ok. Evangélicos estão se unindo, católicos também, nessa visão de lutar pela pátria, de nos posicionarmos, senão seremos posicionados. Há uma ameaça direta às igrejas, não importa se é evangélico ou se é católico. E há uma ameaça direta aos conservadores, aqueles que amam a liberdade independente de posição religiosa. Ok. Pois agora, vários padres do Brasil, aí, vários lugares do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, estão se posicionando nas redes sociais, declarando o apoio às manifestações do dia 7. Isso é um problema para a CNBB. Eu vou comentar para você, vou explicar para você por que eu coloquei no título os padres estão conclamando as pessoas, os católicos, para apoiar no dia 7 de setembro, mas não se iluda. Eu vou explicar essa conjunção adversativa para o final. Então agora, o que eu vou fazer é soltar o vídeo dos padres comentando aí com vocês, chamando as pessoas, e aí a gente bate um papo. Beleza, pessoal? Eu vou soltar aqui agora, e no final eu explico essa adversativa que eu usei. Mas, porém, cuidado, tá? Vamos lá. Querido povo brasileiro, hoje falo com você que é de São Paulo e Brasília. Dia 7 de setembro, dia da nossa independência. Vamos às ruas. Vamos mostrar a nossa força. Eu sou o arcebispo Paulo Garcia e eu trago a você agora uma mensagem de esperança. Estar nas ruas em 7 de setembro é um dever de todo o brasileiro que deseja, por exemplo, um voto auditável, saneamento das instituições e que sonha em viver num país justo e livre. E que para tanto nos ajude o Senhor. Alô, meu povo brasileiro! Eu quero convocar a você, a cada um dos brasileiros, para estarem comigo no próximo dia 7 de setembro, em Brasília, aqui em São Paulo, onde eu vou estar, no Rio de Janeiro, em cada capital brasileira, para juntos, continuarmos defendendo a nossa fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, defendendo a família e defendendo a nossa pátria, o nosso querido e amado Brasil. Até porque estamos na UTI, precisamos acordar e reagir para termos um país que queremos, para termos o Brasil que queremos. Juntos seremos mais fortes e imbatíveis. Aguardo você no dia 7 de setembro, próximo, às 14 horas, aqui em São Paulo. Meus amigos, dia 7 de setembro. Nós esperamos vocês em Brasília, em São Paulo, em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro. Não fique em casa. Precisamos lutar pela nossa liberdade, pela verdadeira democracia. Esperamos vocês nas ruas. Que Deus abençoe, que Deus salve o Brasil. Estão querendo calar a voz da liberdade de expressão, do direito
do ser humano, do livre pensamento, e nós não podemos ficar calados. Vem para a rua no próximo dia 7 de setembro. Vem para São Paulo, vem para Brasília, vamos fazer esta grande manifestação em prol da democracia, em defesa do nosso querido presidente Jair Bolsonaro, em defesa daqueles que estão sendo vítimas dessa situação de ditadura disfarçada de STF. Caríssimos irmãos, nós estamos vivendo um momento dramático de nossa história. Talvez o dia 7 de setembro próximo seja a última grande oportunidade que nós tenhamos, enquanto nação brasileira, de deixar claro que o povo brasileiro não suporta mais toda a ingerência do STF, a arrogância de ministros da Suprema Corte, toda a sua petulância, que tem agido por em cima da Constituição e desrespeitado as liberdades individuais, calado seus críticos, mandado prender aqueles que têm uma opinião divergente da deles. É preciso Agora, tá? Eu vou parar aqui e vou fazer um comentário com você que é o seguinte. Primeiro comentário que eu faço. Tá aqui, ó. Parabéns pelo posicionamento desses padres, viu? Parabéns. Eu sei que alguns deles estão, inclusive, comprando uma briga com a CNBB. Estão comprando uma briga com seus superiores hierarquicamente. Estão comprando briga com diocese. Estão comprando briga com estruturas maiores históricas, inclusive dentro da própria Igreja Católica. Então, meu aplauso. E isso aqui eu já faço uma ressalva e dou só uma alfinetadazinha de leve em alguns pastores que são independentes, que não estão ligados à convenção. Em grande parte as convenções estão alinhadas às pautas família, liberdade, Deus, igreja, portanto aos conservadores. Mas já foram seduzidos aí pelo comunismo, né, disfarçando-se de teologia. Esses deístas abertos, né, o pessoal do deísmo aberto, os intelectuais reformadores apóstatas. Então tem muitas convenções do Brasil, algumas, perdão, que não se posicionam e serão posicionados, viu? Ok, então assim, em comparação a alguns pastores, esses padres estão dando a cara a tapa, inclusive alguns deles, não são todos aí, que a grande maioria que vocês viram são padres, né? 2 arcebispos, se eu não me engano, né? Mas de modo geral, são pessoas que têm alguém em posição hierárquica sobre ele. Então, se expor dessa maneira é um pouquinho delicado. Mas esse movimento ele está ganhando aí uma voz única, né? Sejam em evangélicos, que muitos estão se posicionando historicamente, e agora os católicos, né? Que também entram nessa batalha pela família. O presidente ele sempre teve um apoio muito grande dos cristãos, independente aí dessa divisão de católico e evangélico, dos cristãos e dos conservadores, daqueles que são de fato liberais também. Mas aqui eu vou fazer uma ressalva. Embora os padres, né, tenham aí um número considerável de padres, tinha mais 2 aqui, um número considerável de padres aderindo ao movimento dia 7, entendendo a urgência, a necessidade de se expressar agora nessa curva histórica do Brasil, eu faço uma ressalva. As estruturas maiores da Igreja Católica são comunistas. Se você pegar a cabeça da Igreja Católica ou cabeça da Igreja Católica, ele é alinhado ao globalista, ele é alinhado ideologicamente às bandeiras dos vermelhinhos. Se nós olharmos objetivamente para os ideais, para as falas, as posturas, as críticas do Papa, você vai ver que é alinhado aos vermelhinhos. Ok, pessoal? E toda a esfera globalista. Até, inclusive, eu estou colocando print aí para vocês. A própria CNBB, os posicionamentos dela, como recebeu o Haddad, como se posicionou historicamente, com a teologia da libertação, inclusive, né? Historicamente, mais recentemente nas últimas eleições, como é alinhado à esquerda, aos vermelhinhos, e como apoiou os candidatos vermelhinhos. E, recentemente, tecendo críticas de modo indireto ao presidente e apoiando a CPI da canalice, né? A CPI lá que é presidida por Omar Aziz, o relator é o Renan, né? E tem mais ali um outro senador que eu não vou citar o nome. Essa CPI instaurada a mando do STF, são palavras do Renan Calheiros, pode colocar aspas, não é minha invenção aqui. Então o próprio Renan disse que a CPI foi instaurada por ordem do Supremo.
nós sabemos de quem ali, ou quem, né? Estou usando, não sei se existe a palavra, mas quem deu ordem para instaurar essa CPI. Então, agora eu explico para você essa conjunção adversativa. Embora os padres estejam se posicionando, não se iludam que as estruturas maiores da Igreja Católica, enfim, entendeu e parou de flertar ou parou de se posicionar em favor daqueles que odeiam a liberdade de expressão, liberdade de comunicação, liberdade do pensamento, aqueles que odeiam atos cívicos em favor da família, em favor da liberdade. Porque se for a favor das bandeiras vermelhinhas, eles vão aplaudir, inclusive vão pagar pão com mortadela para a galera. Mas, embora esses irmãos aí estejam se posicionando sobre o movimento dia 7, são pessoas que estão se posicionando para não serem posicionados, entendendo a urgência do que nós estamos vivendo. Essa briga, essa rivalidade política na Igreja Católica, ela é histórica, ela é antiga. E nos últimos anos, justamente, né, muitos estão se revoltando contra esse posicionamento mais dos vermelhinhos aí, que são as estruturas maiores, as esferas maiores da Igreja Católica, as alas superiores da Igreja Católica. Então, a postura desses padres é muito interessante, é muito bacana e reflete a necessidade que nós estamos vivendo agora. Então, feito para você essa análise, essa ressalva aí dessa adversativa que eu usei no título a CNBB continua se posicionando desse modo, tanto que o último parecer deles, que eu coloquei print para vocês aqui, alfineta e ataca indiretamente o presidente. Sem citar, o presidente está citando ali. Tá? E está falando justamente, pegando a linguagem do STF, né, pelos atos democráticos e etc. Quase que ela falou ali o Estado Democrático de Direito. Eles falaram, né? Estado Democrático de Direito, parafraseando, inclusive, esse dispositivo, criaram um dispositivo legal no STF para mandar prender e censurar canais, prender as pessoas, prender líder de partido, presidente de partido. Então criaram aí essa expressão para legitimar um instrumento legal. Criaram. Onde está? Onde está na lei? Onde está na Constituição? Os deputados aprovaram essa lei. Já aprovaram essa lei contra o ato. Você está indo contra o Estado Democrático de Direito. Isso significa o quê? Significa que você está se posicionando pela família, se posicionando por Deus, se posicionando pela liberdade, se posicionando em favor de deixar o governo governado, o presidente ser presidente. Bom, enfim. Pessoal, feitas as ressalvas, aplauso a todos que estão se posicionando. Esse é o momento. Estamos no momento, naquela curva da história. E a hora é agora. O tempo é agora. Obrigado pela sua audiência. Se foi relevante, compartilhe esse vídeo. É muito importante. É tempo de unidade. Estarmos atentos, de fato, a essas estruturas que estão muito bem alinhadas. E a gente está lutando uma batalha espiritual, uma batalha ética, uma batalha cultural. É muito sério. Beijo no coração. Valeu pelo apoio, gente. Tchau, tchau.